O princípio da razoabilidade na administração pública. O princípio da razoabilidade é um dos fundamentos essenciais que orientam a atuação da administração pública, estabelecendo que as ações governamentais devem ser pautadas pela moderação, equilíbrio e bom senso. Em um Estado de direito, onde a legalidade é a regra, a utilização de prerrogativas públicas não pode ser feita de maneira desmedida ou irracional. A razoabilidade impõe limites que asseguram que os agentes públicos ajam de forma a respeitar não apenas a letra da lei, mas também o espírito que a orienta, promovendo uma administração ética e eficiente. Historicamente, o conceito de razoabilidade tem suas raízes no direito processual norte-americano, onde começou a ser utilizado para garantir decisões judiciais justas e equilibradas. Com o tempo, esse princípio se consolidou no direito administrativo, exigindo que os atos administrativos não apenas atendam aos objetivos legais, mas que também respeitem um padrão de aceitabilidade, coerência e lógica. Assim, a razoabilidade se transforma em um critério essencial para avaliar a legitimidade das ações do Estado. A importância do princípio da razoabilidade se revela na necessidade de os agentes públicos atuarem com equilíbrio e prudência. Não basta que um ato administrativo busque atingir uma finalidade pública. É fundamental que o meio escolhido para atingir esse fim seja apropriado e proporcional. Por exemplo, se a administração decide restringir direitos de um grupo para atender a uma necessidade pública, essa restrição deve ser a menos gravosa possível, respeitando os direitos fundamentais dos cidadãos envolvidos. Um exemplo claro de violação do princípio da razoabilidade pode ser observado em uma ordem emitida pelo Ministério da Previdência, que exigiu que todos os aposentados e pensionistas com mais de 80 anos comparecessem pessoalmente a um posto do INSS para comprovar que estavam vivos, sob pena de suspensão dos benefícios. Tal medida não apenas desconsidera a fragilidade e a condição dos idosos, mas também é desproporcional em relação ao objetivo pretendido de evitar fraudes. Outro exemplo de desrespeito à razoabilidade se encontra em editais de concursos públicos que estabelecem requisitos desproporcionais para o cargo em questão. Imagine um edital que exige nível superior para o cargo de varredor de ruas. Tal exigência não faz sentido e demonstra uma falta de razoabilidade, pois não está alinhada com a natureza da função a ser exercida. Isso não apenas dificulta o acesso de pessoas ao emprego, mas também revela um desperdício de recursos ao exigir qualificações que não são necessárias. A razoabilidade também é um aspecto importante nas decisões que envolvem a discricionariedade da administração pública. Em casos onde a lei confere ao agente público uma margem de liberdade para decidir, essa liberdade não é absoluta. A atuação discricionária deve estar pautada pelo princípio da razoabilidade, que limita a liberdade do agente a parâmetros que considerem o bem-estar social e a justiça. A ausência dessa consideração pode levar a decisões injustas e prejudiciais ao interesse público. As consequências da inobservância do princípio da razoabilidade podem ser graves. Um ato administrativo que não respeita esse princípio pode ser considerado inválido, podendo ser questionado judicialmente. A revisão judicial de atos discricionários é um mecanismo que assegura que a administração pública não ultrapasse os limites de sua autoridade e que suas ações estejam sempre alinhadas aos direitos e interesses da sociedade. O controle da razoabilidade é, portanto, um aspecto fundamental do Estado democrático de direito. O princípio da razoabilidade se entrelaça com outros princípios administrativos, como a legalidade e a proporcionalidade. A legalidade garante que os atos administrativos estejam em conformidade com a lei, enquanto a proporcionalidade exige que os meios utilizados para alcançar um fim sejam adequados e necessários. A razoabilidade atua como um filtro que assegura que a aplicação desses princípios não resulte em excessos ou abusos. É fundamental que os agentes públicos estejam cientes da importância do princípio da razoabilidade em suas ações. Isso pode ser alcançado por meio de treinamentos e capacitações que promovam uma cultura administrativa voltada para a ética e a responsabilidade. Um servidor público bem informado e consciente de suas obrigações estará mais apto a tomar decisões que respeitem os direitos dos cidadãos e os limites da função pública. Além disso, o papel da sociedade civil é crucial na fiscalização da atuação do Estado. Organizações não governamentais, movimentos sociais e cidadãos podem e devem questionar atos administrativos que pareçam desproporcionais ou abusivos.
A participação ativa da sociedade é um elemento essencial para garantir que os princípios da razoabilidade e da legalidade sejam respeitados, contribuindo para a construção de uma administração pública mais justa e transparente. A razoabilidade também deve ser um critério considerado nas políticas públicas. Ao formular políticas para atender a demandas sociais, o governo deve avaliar os impactos e a adequação das medidas propostas. Políticas que não considerem a realidade da população podem resultar em ineficiências e injustiças. Portanto, a análise de custo-benefício, o diálogo com a comunidade e a revisão de metas são etapas indispensáveis na elaboração de políticas públicas razoáveis. Por fim, a construção de uma administração pública que respeite o princípio da razoabilidade não é apenas uma questão legal, mas uma necessidade ética e social. A atuação do Estado deve ser um reflexo dos valores de justiça, igualdade e respeito aos direitos humanos. Assim, o princípio da razoabilidade serve como um guia para que as ações governamentais estejam sempre alinhadas ao interesse público, promovendo o bem-estar e a dignidade de todos os cidadãos. Em suma, o princípio da razoabilidade é uma exigência fundamental que deve ser respeitada em todas as esferas da administração pública. Sua aplicação não apenas assegura a legalidade dos atos administrativos, mas também promove a ética e a responsabilidade na gestão pública. A sociedade e o Estado devem trabalhar juntos para garantir que esse princípio seja respeitado e fortalecido, contribuindo para um futuro mais justo e equitativo para todos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!